Desde o momento em que o pecado entrou no mundo, o ser humano tem se sujeitado a ser dominado pelos vícios. Vícios como a soberba, preguiça, gula, luxúria e avareza têm afetado a todos nós, levando-nos a cair neles em algum momento de nossas vidas. Esses vícios têm sido tema de discussão para inúmeros pensadores ao longo da história da humanidade. A soberba, por exemplo, é um vício caracterizado pelo excesso de orgulho e arrogância. A pessoa soberba acredita que é superior aos outros e frequentemente menospreza aqueles que considera inferiores. Essa atitude torna difícil para ela reconhecer seus erros e aprender com suas experiências. A preguiça é outro vício que tem assolado a humanidade. É a falta de disposição para realizar atividades físicas ou mentais. A pessoa preguiçosa se entrega à inércia e se recusa a empenhar-se em qualquer tipo de esforço. Isso pode afetar sua produtividade e impedir seu crescimento pessoal. A gula é um vício relacionado ao excesso na busca por prazeres alimentares. A pessoa que possui esse vício tem dificuldade em controlar sua alimentação, alimentando-se de maneira desproporcional e exagerada. Isso pode levar a problemas de saúde física e emocional. A luxúria, por sua vez, é um vício relacionado ao desejo sexual descontrolado. A pessoa luxuriosa busca o prazer sexual de maneira obsessiva, muitas vezes colocando sua satisfação pessoal acima de relacionamentos saudáveis e equilibrados. A avareza é um vício que se manifesta através do apego exagerado aos bens materiais e ao dinheiro. A pessoa avarenta tem dificuldade em compartilhar suas posses e valoriza excessivamente o acúmulo de riqueza, muitas vezes colocando isso como prioridade em sua vida. Esses vícios são apenas alguns dos muitos que podem afetar o ser humano. É importante reconhecer a existência desses vícios em nossa sociedade e buscar formas de superá-los, encontrando equilíbrio e autodomínio. Através da reflexão, do autoconhecimento e da prática de valores fundamentais, é possível caminhar no sentido de uma vida mais plena e saudável. Os vícios despertam nosso lado mais irracional, seduzem e turvam nosso entendimento, inclinando nosso apetite para as paixões mais baixas que o ser humano possui. Eles chegam a submeter a razão, levando-nos a tentar convencer a nós mesmos de que o vício é algo bom ou pelo menos não tão prejudicial como se poderia esperar. Dessa forma, os vícios exercem um controle poderoso sobre nós, obscurecendo nossa percepção do que é verdadeiramente importante e prejudicando nosso bem-estar físico, emocional e social. É essencial reconhecer a influência negativa que os vícios têm em nossas vidas, a fim de buscar a superação e a busca por um estilo de vida mais saudável. Como você já pode perceber, o estoicismo se destaca como uma das doutrinas mais críticas em relação aos vícios. Os estoicos acreditam que os vícios são capazes de anular a razão e a liberdade do indivíduo, transformando-o em algo semelhante a um animal subjugado pelos seus instintos e desejos. Esta filosofia argumenta que os vícios, como por exemplo a dependência de substâncias, o consumismo desenfreado, a busca incessante por prazeres imediatos e a falta de autocontrole, alienam a capacidade humana de tomar decisões racionais e viver de acordo com os princípios éticos. Para os estoicos, a vivência virtuosa é a busca pela sabedoria, coragem, justiça e autodomínio. Ao permitir que os vícios tomem conta da vida de uma pessoa, ela acaba se tornando escrava dos seus próprios desejos e impulsos, perdendo a liberdade de escolher uma vida virtuosa e em harmonia com a razão. O estoicismo valoriza a noção de autossuficiência moral, em que o indivíduo deve se esforçar para controlar suas paixões e impulsos, buscando a virtude em todas as suas ações. Dessa forma, a filosofia estoica oferece um caminho para o autodesenvolvimento e a conquista da tranquilidade interior, reconhecendo que os vícios são obstáculos para alcançar essa condição. Portanto, os estoicos têm uma visão crítica em relação aos vícios, considerando-os como barreiras para o florescimento da razão e da liberdade humana. Marco Aurélio afirmava que o vício se revela como um fardo autoimposto, trazendo consigo a própria ruína. De fato, Sêneca reforçava esse pensamento ao considerá-lo o inimigo mais formidável que alguém pode encontrar em sua jornada. Entretanto, é a virtude que se apresenta como a mais eficaz barreira contra suas investidas. Neste vídeo, vou tentar ajudá-lo a ser dono de si mesmo, a controlar os vícios e, por fim, a ser mais virtuoso e feliz. Para isso, dividirei o vídeo em duas partes. Primeiro,
Explicarei em que consiste o vício e farei um histórico sobre ele. Depois, darei conselhos para combater o vício através da virtude, visando uma melhora significativa em sua vida. O conteúdo tem como objetivo promover reflexão e autoconhecimento, buscando orientar sobre como enfrentar e superar os vícios que podem estar prejudicando sua saúde física, mental e emocional. A primeira parte abordará a definição e causas dos vícios, explicando como eles podem surgir e se desenvolver. Irei discorrer sobre os diferentes tipos de vícios, como o consumo excessivo de substâncias químicas, dependência em tecnologia, jogos de azar, entre outros. Em seguida, trarei um histórico sobre a evolução dos vícios ao longo do tempo, destacando como eles são influenciados pela sociedade, cultura e até mesmo pelo ambiente em que vivemos. Ao compreender o contexto em que os vícios se manifestam, podemos ter uma visão mais clara e objetiva de como enfrentá-los. Na segunda parte do vídeo, compartilharei conselhos práticos para combater os vícios, destacando a importância da virtude na busca por uma vida mais equilibrada e gratificante. Abordarei virtudes como a disciplina, autocontrole, resiliência e autoconfiança, que podem ajudá-lo a superar os desafios relacionados aos vícios. Darei dicas sobre como estabelecer metas realistas, criar uma rotina saudável, se cercar de pessoas positivas e buscar apoio profissional, caso necessário. A proposta é fornecer ferramentas e estratégias que possam auxiliá-lo no caminho da autossuperação, de forma a criar uma vida mais plena e virtuosa. Fique atento, pois ao longo do vídeo compartilharei exemplos reais e histórias inspiradoras de pessoas que conseguiram superar seus vícios e transformar suas vidas. Lembre-se de que cada indivíduo enfrenta desafios únicos, portanto, as soluções apresentadas são apenas sugestões e podem ser adaptadas às suas circunstâncias pessoais. Acredito que com dedicação, perseverança e a busca incessante pela virtude, você pode se tornar uma pessoa mais equilibrada, saudável e verdadeiramente feliz. Então vamos juntos nessa jornada de autotransformação? Acredite em si mesmo e vamos em busca de uma vida livre de vícios e repleta de virtudes. O vício é um comportamento que pode ser considerado moralmente incorreto e prejudicial para a pessoa que o pratica. É uma aflição da alma, distorcendo o julgamento, causando sofrimento e minando a paz interior e a serenidade. Alguns exemplos conhecidos de vícios são a vaidade, a ira, o medo, a luxúria, a avareza, a gula e muitos outros. É crucial compreender que eles podem ser superados e é possível buscar a restauração e a busca por hábitos saudáveis e virtuosos. Marco Aurélio apresenta uma explicação concisa e clara sobre os desvios da alma, afirmando que o principal e mais grave vício é a ignorância, seguido pela falta de autodomínio. Ele ressalta que o vício surge como consequência de um erro de julgamento originado de uma má prática da virtude e da sabedoria. Acredito que Marco Aurélio oferece uma perspectiva interessante e importante sobre a natureza dos vícios da alma. No entanto, vale ressaltar que essas são apenas algumas das muitas influências que podem afetar o comportamento humano. Além disso, é essencial frisar que cada indivíduo enfrenta desafios e lutas diferentes em sua jornada pessoal. Compreender essas complexidades nos ajuda a desenvolver empatia e compaixão ao lidar com os vícios alheios. É importante lembrar que todos nós estamos sujeitos a erros e que o caminho da sabedoria exige uma busca constante pela virtude. Quando nos tornamos vítimas do vício, nosso entendimento se divide em duas alternativas: ou identifica como um bem o que na verdade é um mal, ou reconhece como um mal e tenta convencer a si mesmo de que é um bem. No entanto, em ambos os casos, o resultado é sempre o mesmo. Precisamos encarar o vício de forma inegável e não nos deixar enganar por suas ilusões. É importante reconhecer que o vício é prejudicial, mesmo que nossa mente tente nos convencer do contrário. Tentar justificar ou encobrir o vício apenas perpetua uma situação negativa e impede o progresso em direção à recuperação. Para superar o vício, é necessário confrontar a realidade e aceitar a gravidade do problema. Somente com essa consciência verdadeira podemos buscar ajuda e adotar medidas para nos libertar da prisão do vício. Reconhecer que o mal é o primeiro passo para buscar uma vida melhor e mais saudável. Portanto, devemos resistir às falsas justificativas e enfrentar as consequências e danos causados pelo vício.
Entender que o vício não é um bem, mesmo que sejamos tentados a pensar o contrário, é essencial para nossa recuperação e bem-estar. É preciso coragem e determinação para nos libertar e buscar um caminho de saúde e felicidade. A compreensão fica obscurecida e reflete o erro com a razão distorcida. Quando se dá livre curso ao prazer e ao desejo, priorizando a satisfação momentânea, comprometemos a verdadeira felicidade. Tornamo-nos prisioneiros dos impulsos naturais, que são irracionais e egocêntricos, desviando-nos de nossa humanidade e nos tornando mais animais. Aqueles que se deixam levar pelo vício renunciam à razão, que é o que nos torna verdadeiramente humanos, transformando-se em escravos de suas paixões. É essencial que busquemos aprimorar nossa capacidade de compreensão e discernimento, buscando uma abordagem original que nos conduza a um estado de equilíbrio e plenitude. Por isso, é evidente que aqueles que se entregam aos vícios demonstram uma falta absoluta de amor próprio e empatia para com a humanidade. Além de nos tornar mais animalescos, o vício nos torna dependentes e facilmente manipuláveis, como escravos de nossas próprias paixões. Isso anula nossa liberdade e nos torna incapazes de tomar decisões conscientes entre diferentes ações. Como prisioneiros do vício, permitimos que outros nos explorem e manipulem, usando nossa fraqueza para seus próprios fins. Por isso, é crucial que nos esforcemos para sermos originais e não cedermos a esses vícios, a fim de preservar nossa liberdade e dignidade. Marco Aurélio argumenta que, após o erro da ignorância, encontra-se o erro do autodomínio. Nesse estágio, a razão se confunde e cede lugar ao prazer, resultando na perda da capacidade de dominar as paixões e direcioná-las para a virtude. Segundo os estoicos, o desejo e a virtude são incompatíveis. Marco Aurélio argumenta que, após o erro da ignorância, encontra-se o erro do autodomínio. Nesse estágio, a razão se confunde e cede lugar ao prazer, resultando na perda da capacidade de dominar as paixões e direcioná-las para a virtude. Segundo os estoicos, o desejo e a virtude são incompatíveis. No entanto, é importante ressaltar que essa incompatibilidade não é absoluta e irreversível. O caminho para superar esse erro do autodomínio envolve o cultivo da razão e da autodisciplina. É preciso reconhecer a importância da virtude como um guia para ações e decisões, e entender que o prazer imediato pode muitas vezes ser um obstáculo para alcançar uma vida ética e significativa. Assim, é crucial buscar o equilíbrio entre o desejo e a virtude, de forma a direcionar nossas paixões e impulsos de maneira consciente e alinhada com princípios éticos. Isso requer um constante trabalho de autoconhecimento, prática da virtude e reflexão sobre nossas escolhas e motivações. Portanto, o erro do autodomínio pode ser superado com esforço e dedicação no desenvolvimento de uma vida virtuosa, onde o desejo e a virtude se complementam e orientam nosso caminho rumo a uma existência plena e ética. Por isso, os vícios que priorizam os desejos e afastam a virtude nos distanciam tanto da serenidade quanto da vida feliz, que são os fins nos quais todo ser humano deve orientar-se. No entanto, não devemos pensar que cair em vício signifique cair em um erro incorrigível do qual não podemos sair. Pelo contrário, podemos sempre buscar melhorar e corrigir esses vícios. Como dizia Sêneca, a melhor forma de combater o vício é através da virtude. É por isso que o estoicismo defende que devemos lutar diariamente para praticar a racionalidade, buscar a serenidade, renunciar aos vícios pouco a pouco e alcançar o domínio sobre nós mesmos. Essa é uma tarefa difícil, porém, é aquilo que está de acordo com um objetivo tão grandioso como a verdadeira felicidade. Se a plena felicidade fosse fácil de alcançar, não seria tão maravilhosa, nem teria tamanho valor. É muito provável que você concorde com todas essas ideias. No entanto, certamente vai se perguntar, mesmo concordando com isso, que ações concretas posso tomar para vencer os vícios em meu dia a dia? Por onde devo começar? A primeira etapa para combater os vícios é reconhecer o fato de que eles existem e são prejudiciais à nossa vida. Assim, vamos para algumas sugestões de como iniciar essa jornada para superá-los. 1. Autoconsciência. Tire um tempo para refletir sobre seus hábitos e comportamentos viciantes. Identifique os momentos em que você é mais suscetível aos vícios e quais são os desencadeadores dos mesmos. Ter uma compreensão clara desses padrões é fundamental para começar a mudá-los.
2. Estabeleça metas. Defina metas realistas para si mesmo. Comece por pequenos ajustes para tornar mais fácil o caminho para uma vida livre de vícios. Por exemplo, se você fuma, pode começar reduzindo gradualmente o número de cigarros que consome todos os dias. 3. Encontre apoio. Não tente enfrentar os vícios sozinho. Procure apoio de amigos, familiares ou mesmo grupos de apoio especializados, como Alcoólicos Anônimos ou Narcóticos Anônimos, dependendo do problema específico que você enfrenta. A força e o incentivo de outras pessoas podem fazer toda a diferença. 4. Busque ajuda profissional. Em alguns casos, pode ser necessária a assistência de profissionais de saúde, como terapeutas, médicos ou conselheiros especializados em vícios. Eles podem fornecer orientação personalizada e estratégias eficazes para superar os vícios. 5. Encontre substituições saudáveis. Identificar atividades ou hobbies saudáveis para substituir os comportamentos viciantes pode ser de grande ajuda. Se o uso excessivo de tecnologia é um vício, você pode tentar reservar um tempo para se envolver em atividades ao ar livre, ler ou praticar exercícios físicos. 6. Pratique o autocuidado. Dedique tempo para cuidar de si mesmo emocional e fisicamente. Isso inclui dormir adequadamente, alimentar-se de maneira saudável, praticar exercícios regulares e encontrar maneiras de relaxar, como meditação ou yoga. 7. Seja paciente e persistente. A superação dos vícios pode ser um processo longo e desafiador. É importante lembrar-se de que pequenas recaídas podem acontecer e não deve ser motivo para desistir. Seja paciente consigo mesmo e continue persistindo no caminho da recuperação. Lembre-se de que cada pessoa é única, portanto é importante adaptar essas sugestões às suas necessidades individuais. Mantenha o foco, seja consistente e acredite em seu potencial para vencer os vícios. A transformação é possível, desde que você esteja disposto a fazer o esforço necessário. Boa sorte em sua jornada de recuperação. A conquista do controle dos vícios não se resume apenas a um ato de melhoria pessoal, mas também a um serviço prestado à sociedade e ao mundo. Os vícios são obstáculos que devemos enfrentar e superar para alcançar a verdadeira grandeza e sabedoria. São como correntes que nos aprisionam e nos impedem de experimentar a plenitude da liberdade e da paz interior. É importante reconhecer que cada um de nós tem seus próprios vícios, e é necessário um esforço consciente e constante para livrar-se deles. Os vícios são obstáculos que devemos enfrentar e superar para alcançar a verdadeira grandeza e sabedoria. São como correntes que nos aprisionam e nos impedem de experimentar a plenitude da liberdade e da paz interior. É importante reconhecer que cada um de nós tem seus próprios vícios, e é necessário um esforço consciente e constante para livrar-se deles. A grandeza e a sabedoria estão intimamente ligadas à capacidade de autodomínio e superação dos nossos vícios. É uma jornada de autoconhecimento e autotransformação, na qual devemos identificar os padrões destrutivos em nossas vidas e substituí-los por hábitos saudáveis e construtivos. À medida que nos libertamos dos nossos vícios, nos tornamos mais conscientes, resilientes e aptos a lidar com os desafios da vida. Alcançamos uma verdadeira liberdade interior, desprendendo-nos das amarras que nos mantinham presos. Portanto, encare os vícios como oportunidades de crescimento e transformação. Não se limite a apenas superá-los, busque também construir uma vida plena e satisfatória, baseada em valores que enriqueçam o seu ser. A grandiosidade e a sabedoria estão ao alcance de todos, basta ter a coragem e a determinação necessárias para superar os vícios e embarcar nessa jornada de autodescoberta e transformação. A doutrina histórica sobre o controle dos vícios é uma abordagem muito interessante, pois nos permite compreender a evolução do pensamento e das práticas relacionadas à superação dos vícios ao longo do tempo. É fascinante observar como diferentes culturas e sociedades lidaram com essa questão, buscando diferentes métodos e técnicas para combater os vícios. É importante ressaltar que os vícios não afetam apenas quem os possui, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Os vícios podem causar danos nas relações familiares, profissionais e sociais, além de gerar impactos negativos na saúde e no bem-estar de quem os possui.
Espero que este vídeo e a reflexão sobre a doutrina histórica do controle dos vícios possam ajudar a despertar em cada um a consciência sobre a importância de superá-los. É um processo de autodesenvolvimento contínuo que nos permite alcançar uma vida plena e saudável. Se você gostou do vídeo, deixe nos comentários quais são seus vícios. Identificar e reconhecer esses vícios é o primeiro passo para começar a combatê-los. Ajude-me a fazer com que mais pessoas assistam a este vídeo, para que possamos ajudá-las através dele. Vamos compartilhar conhecimento e ajudar uns aos outros nessa jornada de superação.